Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen Tavares, eu sou professora e hoje eu vou falar com vocês sobre como conseguir o diagnóstico para uma criança autista. Hoje em dia a gente tem encontrado bastante dificuldade, na orientação sobre o que é necessário fazer para conseguir um diagnóstico, então hoje eu vou falar para vocês o passo a passo, tá? Afinal de contas, esse diagnóstico ele pode demorar algum tempo. Isso causa muita preocupação nas mães, principalmente, né? Porque a gente sempre entende, né, que existe alguma coisa diferente, mas a gente não sabe o que é. Então é importante a gente avaliar as coisas que serão faladas aqui nesse vídeo, tá? Se o seu filho apresenta sinais de autismo e você não sabe por onde começar, muitas famílias ficam perdidas e sem saber quais médicos procurar, quais exames fazer e como funciona o diagnóstico. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é a forma correta, como que você tem que seguir passo a passo para conseguir realmente finalizar o diagnóstico do seu filho, ok? Antes de tudo, eu quero falar uma coisa para vocês, que buscar ajuda cedo não é exagero, realmente não é, porque quanto mais cedo a gente conseguir uma ajuda, mais rápido aquela criança vai evoluir. Existem é, algumas questões que estão envolvidas dentro do desenvolvimento das crianças, tá? E quanto mais você estimula aquela criança, mais rápido ela pode se desenvolver ou não, tá? E existe uma questão também de que, por exemplo, se você tem um autista que é nível 3 e você intervém mais rapidamente e faz as terapias, ele pode vir a evoluir para o nível 1 ou até o 2, né? E o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma criança que é autista nível 1, ela pode vir a regredir se você não fizer nenhuma intervenção, se você não fizer nenhuma terapia com essa criança, tá? Então é muito importante a gente ter essa informação para que a gente possa entender de que é importante sim o diagnóstico quanto mais cedo possível, ainda mais agora que a gente tem muito mais informações do que a gente tinha alguns anos atrás, né? Então a gente tem muito mais facilidade, tem muitos lugares que já tem dentro dos municípios aí alguns atendimentos, alguns profissionais. Se você tem alguma dificuldade, vá a um desses locais buscar ajuda e informação, isso é importante. Informação nunca é demais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar os sinais, tá? Tudo começa pela observação. Primeiramente, o pouco contato visual, não responder o nome, o atraso na fala, os movimentos repetitivos, que podem ser movimentos físicos, podem ser movimentos de fala, tá? A ecolalia, a repetição de alguma palavra que foi falada, ou repetição do final das palavras, ou final das frases. Dificuldade social, sensibilidade aos sons, barulho. E uma rotina rígida, né? Que é justamente se qualquer coisa sair do lugar ou sair diferente daquilo que a criança está habituada a fazer, ela não consegue continuar com o que ela precisa fazer depois daquilo. Então, o que o pai e a mãe precisam fazer? Observou, primeiro passo, visualizou que aquela criança está demorando a falar, não tem contato visual, não responde ao nome. Segundo passo, anotar. Então você vai começar a anotar, vai começar a gravar vídeos, vai começar a anotar comportamentos. Se teve alguma crise, você entende o que aconteceu de diferente, você já sinaliza, já anota, que tudo isso vai facilitar quando você for levar até um profissional, tá? Terceiro passo, procurar um pediatra. Que o pediatra ele vai conseguir avaliar se aquela criança ela tem alguma coisa que é diferente, ela é uma criança atípica ou não, tá? Mesmo que ele não feche o diagnóstico, é importante a gente levar. Como vai ser o passo a passo com os especialistas, né? Primeiramente a gente vai ao neuropediatra. Primeira coisa que a gente faz, normalmente ele pode passar um exame ou não, tem alguns neuropediatras que fazem teste, outros não. Mas o que é extremamente crucial, que eu principalmente posso falar, da minha experiência, que eu demorei anos para saber mesmo, eu sendo da área de educação, eu tenho essa experiência, de que muito tempo depois eu tive essa informação. Olha como é que a informação ela é importante, ela é preciosa.
de que você precisa ir ao psicólogo e esse psicólogo ele vai fazer testes psicológicos com a sua criança ou com o adulto. E a partir dos testes que ele for fazendo, que esse psicólogo fizer, que pode demorar aí 6 meses a 1 ano, você vai pegar esse laudo do psicólogo, que é um laudo psicológico, e vai levar para o neuro. Percebe? Então, é uma informação que às vezes é difícil a gente conseguir, né? Que a gente precisa ter esse primeiro contato com o psicólogo e aí eles vão fazer essa avaliação, esses testes, né? Porque são vários testes. E aí eles podem dar o diagnóstico enquanto psicólogos, né? E aí a partir daí a gente consegue levar pro neuropediatra. Ele provavelmente vai passar outros exames, né? E pode fechar o diagnóstico, porque afinal, quem realmente assina o diagnóstico final é o neuropediatra, tá? Então é importante a gente saber disso. E as terapias que são muito importantes, né, para o desenvolvimento, além do psicólogo, é o fonoaudiólogo, porque eles têm dificuldades na pronúncia das palavras, né? Nem todos, então isso vai ser avaliado de acordo com aquela criança que você estiver trabalhando. E a terapia ocupacional, que ela vai realmente mostrar esses comportamentos que são atípicos e que a criança precisa. No caso, dependendo do nível, né? Então, por exemplo, às vezes a criança não consegue segurar no lápis, ou às vezes a criança não consegue se limpar, né? Então, a terapia ocupacional, ela vai desenvolver habilidades comuns, né? Dependendo do nível da criança, e a partir do momento que ela for evoluindo, ela vai desenvolvendo outras habilidades para que essa criança consiga ter uma vida normal, tá? Então, a terapia ocupacional, ela é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre terapia ocupacional. Algumas pessoas não conhecem, né, essa especialidade, então eu vou falar um pouco sobre isso, como que trabalha, o que que faz e por que que é tão importante para o desenvolvimento, tá? O neurodesenvolvimento dessa criança, tá bom? Então, muitos profissionais, eles vão observar comportamento, comunicação, interação social e desenvolvimento, tá? Então, as brincadeiras, a comunicação, a linguagem, sensibilidade sensorial, tá? E esse diagnóstico, ele é clínico, tá? É clínico como? Exame de sangue? Não. Mas ele vai conseguir, através da observação do comportamento, através dos testes, através dos prejuízos que essa criança tem em relação às outras crianças da mesma faixa etária, o que ela não consegue fazer, o que ela consegue fazer. Eles têm muita dificuldade na questão da coordenação motora, uns mais, uns menos, mas eles têm esse delay, né, da coordenação motora, né, que é um pouco dificultada. Então, isso tudo é avaliado nas terapias, tá? Então, a gente precisa entender o 7º passo, que o suporte precoce pode fazer muita diferença. E cada criança vai precisar do seu plano individualizado, né? Não posso pegar o plano do primo e levar para minha casa para fazer. Não, porque aquele primo, ele tem uma individualidade que não é a mesma daquela outra criança. Então, é muito importante a gente entender isso, que os atendimentos, eles são individualizados, né? Então, receber esse diagnóstico, ele pode assustar no momento, realmente. Mas no fundo, né, o pai, a mãe, as pessoas que criam essa criança já sabem, já tem o entendimento, né? Porque hoje a gente tem muita informação que tem alguma coisa diferente. Então, o diagnóstico, ele só vai abrir novas possibilidades para que você possa ajudar essa criança, ter uma ajuda na escola, ter um mediador, né? Ter um atendimento diferente, né? Tem vários direitos que os autistas, eles têm, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, que é importante, tá? Então, gente, o mais importante não é o rótulo, é garantir o acolhimento, o desenvolvimento e a qualidade de vida dessa pessoa, e a gente deve respeitar, né, essas diferenças. Se esse vídeo te ajudou, fez a diferença na sua vida, na vida de alguém, se inscreve, tá, no canal, curte e compartilha com outras pessoas que vão ajudar. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!